Senhores deputados, vamos continuar a sessão. Senhor deputado Wu Zhou-Kit, por favor. Sim, muito obrigado, senhor presidente. Senhora secretaria, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço todos os responsáveis, diretores e os colaboradores da pasta de SAC pelo vosso trabalho e contribuído na luta contra a epidemia. Então, hoje, já 25 colaboradores levantaram perguntas sobre as ações sociais, educação, cultura e desporto. Acho que muitas questões já foram levantadas e as respostas da senhora secretaria também me agradou bastante, porque uma resposta foi sobre a revitalização dos edifícios históricos. Mas gostaria de aprofundar mais neste aspecto. No passado, eu falei da possibilidade da parceria PPP, público e privado. Este modelo de cooperação, no passado, eu já levantei várias vezes sobre este tema nas minhas interpelações. Eu acho que este modelo de PPP é muito adequado para Macau. Por isso, gostaria de saber se o governo já tem um plano para aplicar este modelo da cooperação. Claro, tem que, através de concurso público, para revitalizar os edifícios históricos e juntar lá alguns elementos comerciais. Segundo, gostaria de perguntar sobre as residências para idosos. A senhora secretaria já disse que a residência para idosos vai ser explorado de um modelo comercial. Até 2036, eu acho que os presentes já passaram a ser idosos da terceira idade e precisam muito deste serviço. Residência para idosos e os lares de idosos privados. Os lares privados não podem concorrer com os lares do governo. Mas o problema é que elas queriam participar neste plano, mas há alguns obstáculos. Por exemplo, por causa de finalidade de utilização do solo. Por isso, enquanto ao modelo comercial, será quer dizer que vai haver andares modelos ou fixos para ser instalados? Porque neste momento há alguns problemas na natureza da licenças e natureza do solo. As residências para idosos é destinado como um hotel de terceira estrelas. E elas têm que ter uma capacidade de autocuidado, senão precisam de cuidados médicos. E isso requer um licenciamento junto aos serviços de saúde. Então, há alguma articulação entre estas medidas? Para além disso, gostaria de abordar no âmbito desportivo. Um colaborador já perguntou se há possibilidade de convidar alguma seleção portuguesa para melhorar a sinergia de turismo mais desporto. Acho que as metas não devem ser definidas demasiado alta. Devemos só focalizar em o que podemos fazer. Por exemplo, no dia 12 de novembro, no campeonato de futebol da província de Guangdong, lançou um plano dizendo que Macau e as seleções, os jogadores de Macau e Guangdong podem participar neste campeonato. Podem enviar 4 futebolistas. Só que por causa da epidemia, eles não podem deslocar-se para participar nos campeonatos. Vocês sabem das
da Liga Inglesa. Eu também sou um fã de futebol. Macau também queria participar do campeonato de futebol em Hengqin. Num campeonato entre a China e a América Latina. Se elas conseguem alcançar ou adquirir o bilhete de entrada, eles podem participar no outro campeonato da Liga Chinesa. Este plano foi lançado em 2016, definido num plano de médio e longo prazo da província de Guangdong. O setor de futebolista de Macau tem condições para ser desenvolvido para desenvolver o turismo mais de esporte. Na zona de cooperação aprofundada, temos condições para reservar um espaço para ser construído num campo de futebol, um estádio. Será a possibilidade de que podemos compartilhar um estádio de futebol juntamente com Hengqin. Não estou a dizer que o estádio de Macau não é patronizado. Só que na zona de cooperação aprofundada há condições para a construção de um melhor estádio patronizado, tal como aquele onde realiza a Liga Inglesa. A seleção chinesa já tem desenvolvido bastante nestes anos. A prestação deles tem sido melhorado bastante. E os nossos futebolistas até podem sair para participar nos campeonatos internacionais. Por isso, eu acho que os futebolistas de Macau podem participar em primeiro lugar nos campeonatos e jogos nacionais. E só depois é que saírem para os estrangeiros para participar nos jogos, concursos internacionais. A seguir, gostaria de falar sobre a IPM. No mundo, há muitos institutos politécnicos que estão localizados nos primeiros lugares do ranking mundial. O IPM também queria desenvolver-se numa universidade integrada. Eu acho que o modelo de desenvolvimento do Instituto Politécnico da Universidade Politécnica de Hong Kong é muito adequada para a Universidade Politécnica de Macau. Mas é preciso de adicionar mais especialidades, mais cursos para estas universidades. Por exemplo, engenharia de ambiente e construção civil, etc. Próximo deputado, por favor. Tem a palavra o Sr. Deputado Lam Wan Lai. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro, gostaria de agradecer a todos os trabalhadores da pasta de saques, especialmente aos profissionais da saúde. Eles combateram durante a epidemia e conseguiu construir essa barreira para salvaguardar a vida da população de Macau. E a seguir, eu gostaria de falar sobre os voluntários de Macau, porque para os voluntários também consegue coadjuvar a realização de jogos nacionais, porque isso consegue contribuir para o desenvolvimento de Macau. E, para além disso, o serviço dos voluntários também vai conseguir aproveitar esta boleia para reforçar o seu desenvolvimento. E, por exemplo, em 2008, por que obteve grande sucesso? Porque contou com participação de muitos números de voluntários. Na altura, em cada estádio conta com 70 mil voluntários e toda a cidade conta com 400 mil voluntários. E para os jogos nacionais, por exemplo, há uns meses atrás realizou o Jogo Nacional em Shanxi'an, contou com 200 mil voluntários. E em 2025 vai realizar estes Jogos Nacionais na zona da Grande Bahia, nomeadamente em Hong Kong, Macau e Guangdong. E prevemos que terá pelo menos 13 mil voluntários
E de acordo com o responsável para os Jogos Olímpicos em 2008 em Pequim, eles já começaram a recrutar voluntários em 2005, ou seja, precisa 3 anos para recrutar e formar os voluntários. Por isso, acho que nós já em 2022 precisamos de preparar os voluntários. Gostaria de perguntar, senhora secretária, quanto a esta tarefa já entrou para a vossa caracterização ou não? E este jogo, claro que é um jogo muito importante e os voluntários, mas só que em Macau nós em relação a muitas atividades ou salvaguarda após de grandes desastres, precisamos da participação dos voluntários, mas é só que até agora não temos um regime jurídico para salvaguardar as garantias de direitos dos voluntários. Pelo que gostaria de perguntar que, assim, aproveitando esta boreia, ou seja, para ajudar nos Jogos Nacionais, precisamos de recrutar voluntários. Assim, vão aproveitar esta oportunidade de legislar para melhor garantir os direitos dos nossos voluntários. E quanto à proteção de jovens, nomeadamente controle de tabagismo e de álcool, porque de acordo com o documento da SLAC, falou sobre acompanhamento na revisão da lei contra tabagismo e álcool, nomeadamente controle sobre cigarros eletrônicos, etc, etc. E também há pouco falou sobre a legislação de controle de cigarros eletrônicos. Na verdade, em Macau, a situação de controle de tabagismo já verificou algum sucesso e é muito ideal. Verificamos que residentes superiores a 15 anos já desceu 12,9%, de 12,9% em 2011 para 11,2%. E depois, quanto ao dano causado pelo cigarro eletrônico, também é imprevisível, porque há muitos diferentes sabores, é muito estiloso, e eu não acho, na verdade, mas para os jovens, acha-se que são muito interessantes. Entretanto, na verdade, há muitas informações que têm a ver com controle e combate ao tabagismo, mas sobre cigarro eletrônico não há muitas informações sobre prejuízo pelo cigarro eletrônico, nem nas palestras fornecidas pelos colegas das artes. E no dia 26 de novembro, no interior da China, já reveram a lei contra tabagismo, nomeadamente aderiu este controle a cigarro eletrônico, nomeadamente sobre o prejuízo dos cigarros de diferentes tipos, nomeadamente cigarro eletrônico, e os espaços são proibidos para fumar. E ainda controle álcool, porque de acordo com o último mandato de SAC, também já iniciou a legislação de combate contra álcool. E na altura, de acordo com a consulta pública, quase 90 e tal % das pessoas apoiaram sobre esta intenção. E por isso gostaria de pedir à senhora secretária, pode, em mais breve possível, submeter esta proposta de lei para a Assembleia Legislativa. E só, por outro lado, sobre o serviço de saúde, na verdade, este tem como um conceito ter base por servir a população. E, nomeadamente, sobre os serviços de rastreio de cancro colateral e também serviços de catarata e entre outros serviços de marcação para facilitar os utentes de Macau
assim reduzindo o tempo e o procedimento para receber os serviços da saúde. Espero que estes serviços eletrónicos conseguem enriquecer as informações, nomeadamente a carteira eletrónica. E também demais serviços para servir os nossos utentes, nomeadamente oftalmologia, porque os nossos utentes de oftalmologia, muitos idosos têm a doença catarata e vejo que os médicos, os enfermeiros deram muita atenção e paciência para receber os nossos idosos. E em relação ao rastreio de cancro colateral, coloretal, também tiveram muita atenção aos nossos idosos. E sobre o serviço de free Wi-Fi nos hospitais, parece que sentimos uma dificuldade para os idosos, nomeadamente para a apresentação do Código de Saúde, porque os idosos podem não ter muito dados do seu serviço de telemóvel. Por isso, podem facilitar ou reforçar este serviço de Wi-Fi nos hospitais. Muito obrigado. Tenho a palavra, Sr. Deputado Sanhekla. Muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelos esforços da sua equipa, porque temos já 2 anos da pandemia e que esforçaram-se imenso para garantir e salvaguardar a saúde da população. Há pouco também foi elogiado por causa do trabalho voluntariado da linha da frente. Na realidade, sendo um profissional de saúde, este é o meu dever, é a minha responsabilidade, não é necessário um elogio. Bem, quando se fala do regime de qualificação e inscrição para o exercício de atividades profissionais de saúde, que entra em vigor no mês de novembro, é necessário ter acreditação para passar os exames e ser reconhecido pelas comissões, bem como fazer estágio não inferior a 6 meses. E para algumas especialidades, o estágio é mais de 1 ano. Na realidade, é necessário fazer um estágio uniformizado, ou, por exemplo, quando o subsídio dado, às vezes para alguns médicos é mais de 10 mil e para outros não. Por isso, para essas 15 especialidades e também a acreditação ou os exames ou os espaços para fazer a prova, bem como o investimento no subsídio, temos cerca de 300 trabalhadores e, se calculamos por mês, é cerca de 36 milhões. É um encargo para o orçamento do governo. Comparando com as regiões vizinhas, eles também têm instituições para garantir a acreditação. Por exemplo, a Universidade de Jinan. Se fizerem estágio aí, então, conforme o Regulamento Administrativo 32/2021, este regime, se completar um estágio de 6 meses a 1 ano e de acordo com o artigo 17, número 3 da Lei 18/2020, a pedir um subsídio, então essas acreditações tiradas no exterior também são reconhecidas aqui em Macau. Então, com esta análise, os licenciados do próximo ano, se estão a esperar pelo reconhecimento do exame ou acreditação, mas sim ir a fazer estágio no interior da China, este pode aliviar os encargos aqui de Macau, do sistema de saúde, bem como diminuir o orçamento necessário para pagar os subsídios. Por isso, não sei se está a pensar ou não deixar esses estudantes fazer o estágio no interior da China. E agora, o complexo de cuidados de saúde das ilhas, temos a gestão e o funcionamento a ser assegurado pelo Hospital União de Pequim, mas temos muitos equipamentos, muitas instalações de alto preço, muitos acadêmicos e especialistas estão a prestar muita atenção quanto ao seu uso. O novo funcionamento tem muito a ver com o orçamento da RAIEM, como é que faz a formação dos talentos dos médicos locais, tem ou não um plano, e quanto ao complexo de cuidados, como é a sua estrutura, como é o mecanismo de fiscalização e monitorização.
Isso tem muito a ver com a saúde da população. E agora, através do Hospital União de Pequim, nós podemos também aumentar a qualidade dos serviços prestados. Por isso, no futuro complexo de cuidados de saúde das ilhas, é melhor ter a nossa prioridade formar os talentos locais, os médicos e especialistas locais. E gostaria de saber a porcentagem dos trabalhadores locais no novo complexo. Por exemplo, se vai atingir a 70% para que os locais possam desenvolver na área e se tem ou não um plano a longo prazo, definido metas a longo prazo. E sabemos que temos muitos impactos trazidos pela pandemia. Os clínicos privados também estão a passar um tempo difícil, mesmo que com o mecanismo de subsídio aos clínicos, mas conforme o estudo, esses subsídios provisórios para os jovens médicos não são muito úteis. Por isso, parece que tem uma discrepância com os dados estatísticos fornecidos pelo governo. Estamos também a cooperar com o interior da China para fazer a prevenção e controle da pandemia. Estamos a investir muito nos postos fronteiriços ou fazer testagem em massa. Agora, para diminuir a pressão por parte dos médicos privados, não sei se podem ou não distribuir os trabalhos nas fronteiras ou no teste de ácido nucleico para que os jovens médicos podem participar no trabalho e deixar o setor médico a participar também neste trabalho. E agora nas LACs, o senhor executivo também respondeu e incentivou os médicos generalistas a frequentar cursos de especialidades. Por exemplo, o Hospital União de Pequim também tem experiência nas doenças raras. Podem também fazer o internado no Hospital de União de Pequim durante 1 a 2 anos e depois começar a prestar serviço no complexo das ilhas. Então, como é que nós podemos acelerar este passo de fazer estágio na União de Pequim? Porque após 1 a 2 anos de internado, podem também começar a trabalhar no complexo. Tem ou não uma prioridade no recrutamento ou na contratação? Ontem também recebi uma carta de um cidadão a questionar sobre o trabalho do governo que está a oferecer bolsas de mérito para os estudantes elites para que possam frequentar um curso no exterior. O resultado também é muito óbvio, porque temos muitos elites, muitos acadêmicos que receberam uma bolsa de mérito a prosseguir os seus estudos no exterior e hoje em dia já conseguem contribuir para a sociedade de Macau. Por exemplo, quando a área informática. E gostaria de perguntar por que é que estamos a cancelar um mecanismo tão útil, porque nem todas as famílias têm os meios econômicos para enviar os seus filhos a frequentar cursos no exterior. E daí gostaria de colocar esta questão à senhora secretária, se pode ou não explicar ao público. Muito obrigado. Senhor deputado Zhang Qinzhong. Muito obrigada, Sra. Presidenta. Senhora secretária, senhores dirigentes, caros colegas, muito boa noite. A senhora secretária fez um balanço da execução das linhas de ação governativa no ano de 2021 e assim podemos ver que os serviços prestados à população conseguiram grandes sucessos e assim assegurando o bem-estar da população. Durante todo o cenário de prevenção e controlo sanitário, a Secretaria também alcançou resultados notórios. O setor hoteleiro, o setor do turismo conseguiram participar nos trabalhos de combate à pandemia e também conseguiram compreender quais os esforços enviados pelos trabalhadores dos serviços públicos da sua tutela. A secretária liderou todo o processo e nós conseguimos sentir
Por isso, nessa pasta dos assuntos sociais e cultura, contribuiu muito para a construção de Macau, para o assegurar da segurança de Macau e também prestou carinho à sociedade de Macau. Relativamente às LACs para o ano de 2022, eu tenho algumas questões para debater com a senhora secretária. Primeiro, quanto ao turismo. Pretende-se criar uma marca de turismo de Macau na Grande Bahia. E também vamos aproveitar as nossas vantagens de formação turística. O Instituto de Formação Turística vai ter um curso de mestrado, um curso pós-graduação com a Academia das Nações Unidas. E, por outro lado, também há cada vez mais ações de intercâmbio e laços de cooperação com as autoridades e as cidades da Grande Bahia. A formação turística é uma parte constituinte da formação do Centro Mundial de Turismo e Lazer de Macau. Por isso, gostaria de perguntar à senhora secretária, quando nós temos tantas vantagens, tantos privilégios na formação de quadros qualificados, poderemos ou não formar uma base de formação turística com os alicerces já fomentados em Macau ao longo do tempo? E quais as perspectivas a longo prazo? Depois, relativamente à criação ou construção de uma base. Nós devemos promover a área da cultura, temos que ter mais marcas turísticas e, por isso, os serviços competentes da cultura e da educação, bem como do turismo, têm vindo a organizar a exposição bienal de artes de Macau e ainda o Festival de Arte de Macau. Temos, assim, praticamente toda a cidade como um museu em apresentar ao público de Macau e aos visitantes experiências diferentes artísticas, constituindo assim umas características e marcas de arte de Macau. Podemos ter uma boa formação da humanidade e ainda humanística e ainda formação cultural. A Arte Macau realmente é um projeto muito importante. Por outro lado, também podemos aproveitar este festival para promover Macau como uma cidade segura e saudável. Ao mesmo tempo, consegue contribuir ao prosperar da sociedade e à recuperação econômica. Por isso, também gostaria de perguntar à senhora secretária, para o próximo ano, a Arte Macau terá ou não outras propostas artísticas para promover o turismo, para promover a cultura, para promover o desenvolvimento e assim diversificando a economia de forma adequada de Macau. Uma terceira questão incide no desenvolvimento da indústria de grande saúde. Para esta indústria, o governo tem uma linha mestra de desenvolvimento muito clara. Entretanto, a grande saúde, em função aos serviços médicos, em função à prestação de serviços, estão intimamente associados. A União de Pequim vai poder prestar outros tipos de serviços à população de Macau, os serviços de especialidade, e também poderá ajudar a libertar os recursos de saúde para serem melhores aproveitados pela população de Macau. E assim, podemos também estimular o desenvolvimento do sistema de saúde de Macau, promovendo a boa saúde da população. Eu sei que temos
cursos de licenciatura de aplicação na área de saúde pública, entre outras áreas. Eu acho que são cursos que merecem um investimento e um desenvolvimento, porque permitem que fizéssemos um estudo mais aprofundado da Grande Bahia e ainda um turismo associado à saúde para, assim, melhor valorizar e converter a indústria e o setor. O complexo tem um planeamento de gestão, um plano de exploração e ainda quanto à preparação do programa curricular de formação, já tem a sua secretária as políticas delineadas, bem como a conjuntura macro do desenvolvimento do complexo das GIAs. Ainda quanto à salvaguarda do património mundial, especialmente como é que nós podemos manter as nossas vantagens e os nossos privilégios na salvaguarda do património. Para a realização dos Jogos Nacionais em 2025, acho que nós devemos agarrar bem estas oportunidades. E quais são as concepções, quais são as medidas para isso? Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Coutinho, José Coutinho. Muito obrigado, senhor presidente e secretaria. Primeiro, gostaria de agradecer aos colaboradores do setor de saúde pelo contributo na luta contra a epidemia. E recentemente, tenho contatos com os artistas da área cultural. Acho que eles estão a sofrer muito. Alguns artistas, alguns mestres de cerimônia, os trabalhos são afetados por causa da epidemia e alguns nem conseguiam ser pagados por causa da epidemia. O pagamento, muito freelance, eles não são pagos, só que eles também têm de suportar economicamente, financeiramente os seus filhos. Por isso, eu espero que o governo apele às associações para pagar adequadamente a estes artistas. Não devem demorar o pagamento de salário. Segundo lugar, os amigos do setor cultural falaram comigo que a situação de injustiça, por exemplo, algumas pessoas alugar os espaços culturais do IAM e do ICE. Alguns deles, os espaços foram alugados com muito brevidade, foram aprovados rapidamente, mas algumas levaram muito tempo para a autorização, só 3 ou 4 dias antes da realização das atividades. Este tempo é tão curto que os artistas não têm tempo suficiente para preparar os espetáculos. Acho que o governo deve dar mais cuidado, mais atenção a eles, porque eles oferecem muitos espetáculos para os cidadãos de Macau. A seguir, gostaria de falar sobre os quadros qualificados. Em 2021, enquanto os planos de subsídio, as bolsas de mérito, as bolsas de estudo, há muitas vagas para estes apoios financeiros de estudo. Há mais de 100 vagas de bolsas de estudo. E os alunos frequentam o estudo fora de Macau. Só que gostaria de dizer que há também pessoas que estudam medicina aqui em Macau, só que eles não
podem requer as bolsas de estudo. Será que o governo vai melhorar isso? Porque é que elas não podem ser beneficiadas das bolsas de estudo? No nosso complexo novo, precisa de quadros qualificados de medicina. Além disso, muitos quadros qualificados, depois de voltarem para Macau, eles nem conseguem arranjar emprego. Só recebem sempre mensagem dizendo só recebem de alertas do governo. Mesmo depois da graduação deles. Mas o governo mas o governo continua a mandar estas mensagens aos já graduados. Só que o governo nem consegue saber o que estão a fazer estes graduados. No próximo, gostaria de falar sobre os serviços de saúde. Antigamente, também criticou sobre o MT9, sobre o regime de internatos médicos. Antigamente, eles precisam de estudar por 5 a 8 anos no internato, nos estágios. Só recebiam 100 mil petacas. Mas agora a verba aumentou, só que continuou a levantar há muito tempo. E levantaram muito tempo para o pagamento deste subsídio de estágio dos internados. O governo sabe o porquê? Em setembro e em outubro deve haver concursos públicos. Mas agora o governo nem abriram os concursos públicos neste ano. Isso afeta muito a vida deles. Seguir, gostaria de aproveitar o tema de carreiras. Os enfermeiros, as carreiras deles é horizontal. Eles só recebem 430 pontos. Eles precisam de prosseguir o seu estudo primeiro e depois de ter um período de estágio. Será que o governo tem um plano de revisão deste regime de estágio dos médicos e enfermeiros? Sobre a lei número 18 de 2009. Muitos médicos são médicos gerais, mas não médicos especializados. Como é que podemos reter os médicos especializados? Gostaria também de aprofundar sobre as consultas externas e internas. Para a medicina externa e interna, os prêmios de seguro são diferentes. Porque os médicos externos, da consulta externos, têm mais riscos. Porque eles fazem cirurgiões. Por isso, será que há possibilidade de revisão do regime de carreiras dos médicos e enfermeiros? Gostaria também de falar sobre o uso da língua portuguesa. Na UMAC também recrutaram bastantes professores do Brasil, mas eles têm sotaques diferentes. Alguns falam português do Brasil e alguns falam português de Portugal. Mas será que a nossa política tem um critério sobre o ensino de português? Português do Brasil ou português de Portugal? Eu ainda tenho algumas questões, mas vou reservar para outra parte. Então, resposta por parte do governo. Muito obrigado pelas questões dos senhores deputados. Há pouco ainda não respondi às questões do senhor deputado Ho Yong-san. Na realidade, quanto à área educativa,
Conforme a necessidade e o desenvolvimento desta área, vamos ajustar as nossas medidas, bem como rever os respectivos mecanismos, incluindo os subsídios e também os incentivos dados. E quanto à função dos diferentes fundos, estamos também a ajudar as pessoas com uma carência financeira para prosseguir os seus estudos. Temos também, por outro lado, o programa para prosseguir os seus estudos nos cursos de pós-graduação, por exemplo, o curso de mestrado e também o curso de doutoramento. Temos bolsas de mérito, bolsas de estudo e bolsas de empréstimo. Podem pedir essas bolsas junto do DSERJ. Agora, em Macau, não temos casos de que, por causa de falta de meios financeiros, e não pode frequentar escolas. Não vejo aqui problemas deste género em Macau. Se realmente tiver esses problemas, também podem pedir bolsas de empréstimo junto do DSERJ. E agora, Sr. Deputado Ma Zixing perguntou o subsídio dados aos atletas. Quanto a este aspecto, em primeiro lugar, temos o centro de treino, que na primeira fase já concluímos a sua obra e temos 4 projetos, 4 modalidades de treino que já começamos neste centro. E o seu domiciliário, já estamos a concluir também esta obra, depois podem viver lá. Então, pode fazer treinos à porta fechada. Por outro lado, também está a iniciar a segunda fase deste centro de formação e estágio de atletas. Este é um complexo auxiliar que possamos oferecer espaços para outros atletas e podem também viver lá. Temos, por outro lado, a medicina desportiva. Temos um centro de medicina desportiva. Para além dessas instalações, estamos também a recrutar treinadores profissionais e subsidiar esses treinadores a deixar os atletas a participar nas competições internacionais e os jogos nacionais também através destes treinos, através desses subsídios para aumentar a qualidade ou nível dos atletas, bem como o nosso apoio dado a desporto. Nós também temos o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite, bem como o projeto de apoio financeiro para a formação de atletas de elite formados. Mas este projeto não temos muitos pedidos. Por quê? Porque muitos atletas também têm o nível acadêmico de licenciado, daí pedi ao Instituto de Desporto para me oferecer esta lista. Na realidade, também tem boa saída profissional, porque a maioria deles gostaríamos de recrutá-los para trabalhar na função pública, mas também não têm esta vontade. Este é um bom fenômeno, porque conseguimos ver que os atletas, para além desta profissão, têm outra saída profissional. Mas, de qualquer maneira, estamos a continuar a dar apoio financeiro para a formação de atletas de elite reformados. E quando se fala dos jogos nacionais, o Sr. Deputado Wu Zhouqi também colocou as mesmas questões como o Sr. Deputado Ma Zixing. Falando da Grande Bahia ou a ilha de Hengqin, estamos a fazer estudos para ver se podemos organizar competições em conjunto com a ilha de Hengqin. Ou, por exemplo, passando ao outro lado da fronteira, de organizar atividades tais como a maratona, mas precisamos também de resolver as questões que têm a ver com a inspeção. Ou seja, se podemos fazer uma competência 2 estações, então seria muito ideal. Estamos a pensar em organizar atividades desportivas em 2 lados, acumulando experiência para a organização dos Jogos Nacionais. As competições de futebol também é da mesma questão, não só os atletas
do exterior, mas também do interior da China, por exemplo, de mesa de tênis ou de tênis. Estamos também a acolher os atletas do exterior ou do interior da China para vir a Macau a participar nos concursos ou nas competições. E falando de revitalização desses locais criativos ou culturais, gostaríamos de introduzir elementos comerciais. Por exemplo, temos a Vila de Nossa Senhora de Gao. Não só temos os elementos culturais, mas também estamos a introduzir elementos comerciais. Ou seja, após o restauro destes edifícios, por parte do IC, estamos a cooperar com algumas empresas comerciais ou algumas empresas não governamentais através de um modo de concurso público de articular com as medidas na área cultural para que nós possamos explorar negócios nesses recintos. Claro que nós também vamos cobrar uma renda razoável, mas na realidade estamos a apoiar essas empresas, esses setores a desenvolver nesses recintos. E agora, falando de residência para idosos, o IAS está a fazer um estudo a introduzir um meio comercial para explorar as residências, mas o IAS ainda está na fase preliminar quanto a este estudo. Só temos agora uma orientação. E, por outro lado, o senhor deputado Wu Zhouqi também colocou questões quanto às residências para idosos no futuro ser explorado de uma forma comercial. Não se preocupem, não vão funcionar de um modo dos lares de idosos, porque os lares de idosos necessitam dos prestadores de cuidados, mas agora nas residências para idosos, os idosos têm esta capacidade de se cuidar. E agora, falando da Universidade Politécnica de Macau, nós também vamos fazer como referência os casos de sucesso das outras regiões, por exemplo, quanto ao seu currículo, quanto aos materiais didáticos, e estamos também a falar sobre este aspecto com o presidente de um reitor da universidade, mas temos este posicionamento de ser uma universidade aplicada. Vamos também tomar como referência os casos de sucesso do exterior ou das regiões vizinhas. Agora, falando dos voluntários ou o sistema de voluntariado, gostaria de perguntar o presidente do Instituto de Ação Social. Quando fala da natureza dos nossos voluntários em Macau, nomeadamente no âmbito da proteção civil, tem um respectivo regime, nomeadamente sobre a idade, as diversas condições para serem voluntários, nomeadamente podem ser jovens, idosos, também atletas. Temos dois direções para seu desenvolvimento. Para diferentes serviços, pode contar com diferentes apoios. Esta é mais para atrair voluntários para a população que desenvolver em voluntários. Se nós, através da legislação, limitar o seu desenvolvimento, então pode fazer assim pode causar um obstáculo para que mais pessoas entrarem em essa função. Muito obrigada. Vou continuar a responder as questões do Sr. Deputado Lam Luan Wai quanto ao controle do tabagismo e do álcool. A revisão do diploma legal também é um dos nossos planos para o próximo ano, quanto à revisão do controle do tabagismo e do álcool. Neste mandato do governo, já estamos no processo legislativo, por isso temos com certeza esta necessidade de concluir o trabalho legislativo. Espero que depois os deputados possam dar-nos opiniões em relação a esta parte. E agora, em relação ao Wi-Fi gratuito no Hospital Conde São Januário, nós temos disponibilizado um Wi-Fi interno, só que por causa do uso do erário público, nós temos um limite quanto ao uso do Wi-Fi.
por dia. Temos uma restrição de 500 pessoas a utilizar o Wi-Fi. Vamos também rever se este número é suficiente ou não. Se estamos a ter uma maior cobertura de Wi-Fi, então vamos utilizar mais o horário público. E agora também foi questionado pelo deputado Tanyek Lap sobre as 15 especialidades e os profissionais de saúde, bem como os recintos para fazer o internado. Como antes na Assembleia Legislativa, nós também falamos sobre as instituições reconhecidas por governo de Macau. Porque é que nós gostaríamos de fazer o estágio aqui em Macau? Porque é necessário também conhecer melhor o sistema de saúde aqui de Macau, para que no futuro, quando começam a trabalhar, são mais preparados. Só que, com efeito, nós também temos casos de que estamos a reconhecer o estágio feito no exterior. Elas podem, junto da academia, de fazer um requerimento a reconhecer parte ou total do estágio. Temos este mecanismo de fazer um pedido junto do Conselho de Profissionais de Saúde, porque no interior da China tem instituições com uma qualidade ainda mais alta do que Macau, ou que Macau está com uma falta dessas instalações ou instituições. Por isso, também estamos a cooperar com o interior da China. Como, por exemplo, o curso de pós-graduação de medicina tradicional chinesa, estamos também a enviar 21 estudantes a frequentar curso ou fazer o estágio em Guangdong. E agora, falando do complexo das ilhas, como há pouco falamos, temos uma nova legislação quanto ao funcionamento, o orçamento, a gestão, a fiscalização e monitorização do complexo. Depois também vamos entregar o projeto à Assembleia Legislativa. E no que diz respeito aos trabalhadores, esperamos que nós possamos recrutar mais locais e dar mais possibilidade à formação dos talentos locais. O Hospital União de Pequim também gostaria de ter os médicos-chefes a liderar os jovens médicos, para que os jovens médicos também tenham esta possibilidade de acesso ou de progressão. E quanto à testagem de ácido nucleico e também o controle nos postos fronteiriços, esperamos que as instituições também possam recrutar os profissionais de saúde locais. Daí, nos contratos, nós temos esta cláusula de que é necessário dar prioridade aos locais. Agora, como é que nós podemos enviar médicos locais ao Hospital União de Pequim a fazer estágio? Estamos agora a negociar com o hospital para ver como é que na primeira fase conseguimos formar os médicos locais. Temos um exame ao passar este exame, podem fazer o estágio no Hospital União de Pequim. Não trabalhar lá, mas sim fazer um internado no Hospital União de Pequim. E no futuro pode começar a trabalhar no Complexo das Ilhas. Se não for aprovado ou se houver problemas, então nem tem a certeza de que no futuro pode começar a trabalhar no Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas. Bolsas especiais. Temos uma mudança de designação, mas continuamos a ter bolsas de mérito para os estudantes de excelência a prosseguir os seus estudos nas universidades famosas do mundo. Este ano também temos muitos casos de sucesso. Temos também problemas nos procedimentos, mas conseguimos já resolver essas questões. O senhor deputado Zhang Qinzhong falou da construção da Grande Bahia, especialmente na área de turismo. O IFT na Grande Bahia já tem 5 bases de ensino de formação de turismo. Nessas 5 bases, estão também a ajudar os profissionais do setor a fazer acreditação profissional.
Por outro lado, o IFT também está a aumentar o número de cursos para pós-graduação e assim formando os profissionais da área. Deixe-me ver. Gostaríamos também de aumentar os nossos critérios, ou seja, não só desenvolver esses projetos na Grande Bahia, mas também nas outras províncias ou outras cidades do interior da China. Também gostaria de fazer uma apresentação quanto ao trabalho do IFT. Na realidade, durante 5 anos consecutivos, já entram nos primeiros 5 lugares quanto à qualidade de turismo no projeto QS. Ou seja, é do setor hoteleiro e de acolhimento. E para a promoção do intercâmbio regional ou internacional, no próximo ano ainda não vamos ter o Art Macau, porque trata-se de um projeto bienal, mas como tem exposição de alguns produtos, esses produtos é necessário preparar com um período de 1 ano, porque são grandes exposições. Daí nós temos este festival, mas é bienal. Mas não faz mal, nós temos outros tipos de atividades que conseguem atrair turistas ou deixar os cidadãos a apreciar a arte. Falando da grande saúde, o Complexo das Ilhas, há pouco já fiz uma apresentação detalhada, mas na realidade não só o Complexo das Ilhas, também temos uma base legislativa, ou seja, temos também já o novo organismo de supervisão de gestão dos assuntos farmacêuticos, bem como o regime de atividades farmacêuticas e registro de medicamentos da medicina tradicional chinesa e os profissionais de saúde e a sua formação nas 15 especialidades. Em conjunto, estão a contribuir para a consolidação da base de Grande Bahia. Agora, falando de ensino, as instituições de ensino superior também estão a contribuir para o desenvolvimento de Grande Bahia, estão a formar profissionais da área. O MAC, há pouco também fiz uma apresentação, disponibilizou cursos do gênero. Gostaríamos de continuar a promover o turismo mais à saúde. Agora estamos na fase preliminar, a fase inicial. Gostaríamos de optimizar os nossos softwares, hardwares, bem como a nossa legislação. E no que toca à salvaguarda do património cultural, ou como é que os Jogos Nacionais podem promover o turismo, sim, tem toda a razão. Não sei se repararam ou não, ultimamente, nas ruínas de São Paulo, bem como na Barra, temos 2 campos de basquetebol para assim ter competições de basquetebol trio. Este é também um exemplo como é que nós podemos integrar o desporto no turismo. Conseguimos também atrair muitos residentes a ver essas competições. Eu também perguntei ao presidente Poon se os cidadãos sabem ou não sobre a divulgação desta atividade. Eles disseram que sim. Espero que os residentes de Macau possam também ir a esses recintos a ver estes torneios de qualificação de Grande Bahia, porque temos essas competições de basquetebol FIBA. Espero que os turistas também possam ir a Macau e ver essas competições e participar nessas atividades desportivas. Posteriormente, gostaria de convidar o Sr. Diretor Alves Law para responder às questões do Sr. Deputado Pereira Coutinho. Muito obrigado. Relativamente às carreiras médicas e enfermeiras, para o acesso
Em princípio, depende do exame de acesso e ainda da formação. Para reforçar a formação deste ano de 2021, nós temos os cursos de MT, que já a 10ª edição. Os médicos generalistas passaram a trabalhar na especialidade porque conseguiram a especialidade. E claro que alguns têm que ter uma equivalência de qualificação. Por enquanto, fico por aqui. Tem a palavra, senhor deputado Wu Zhouqi. Sim, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta do senhor secretaria. Eu gostaria de aprofundar ainda os seguintes temas. Primeiro, enquanto setor de futebol, porque a província de Guangdong já permitiu a participação dos jogadores de Macau nos jogos da província de Guangdong. Até podem participar nas equipes profissionais do interior da China. Por isso, acho que aqui podemos ter um mecanismo de articulação e de participação neste âmbito. Podem ainda atrair mais participantes nestes jogos e podem formar mais futebolistas de estrelas. Podem ainda atrair mais adeptos. Ainda gostaria de falar sobre a revitalização da zona da Para. Na Taipa e Curuana não há zona histórica. Por isso, no futuro será possível definir alguns pontos históricos, algumas zonas históricas na Taipa e em Curuana. Finalmente, gostaria de falar sobre as residências para idosos. Este modelo de exploração é muito difícil para ser continuado, porque os idosos, se têm a capacidade de autocuidado, eles podem não optar para morar nas residências de idosos. Senhor deputado Lam Wan Lai, obrigado, senhor presidente, obrigado, senhora secretária, pelas respostas. Em relação ao controle do tabagismo, que já verificou algum resultado, na verdade, o cigarro eletrônico tem causado grandes impacto e prejuízo à saúde das pessoas e perigo, porque nos Estados Unidos aconteceu explosão durante o fumar este tabaco eletrônico. Havia uma notícia que um estudante de 19 anos que ofereceu este tabaco eletrônico à sua namorada e depois cometeu um abuso sexual à sua namorada. Por isso, durante o debate dos lagos, muitas vezes falamos desses tabaco eletrônico. Podem conter substâncias perigosas, mas sem sabores e nem cheiro. E em relação ao controle ao álcool, também traga grande precaução para nós. Porque, de acordo com a estatística, em Macau, os estudantes da escola secundária, nos nossos adolescentes, está vindo a aumentar o contato com álcool. Se calhar está com mais facilidade de adquirir bebidas alcoólicas. E de acordo com o documento da consulta pública, as bebidas com 1,2% de teor de álcool já é considerado bebidas alcoólicas e é proibido a vender para os menores. Entretanto, eu acho que esta porcentagem também não é aceitável. Por isso, devia ser a zero, de acordo com o padrão internacional, é de 0,5% a 1,2%. Tem a palavra, senhor deputado Chan Nhật Lam. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pelas respostas dadas pela senhora secretária. Gostaria de acompanhar a questão do complexo das ilhas. Esperamos que nós possamos melhor formar os locais, os jovens locais,
não só os médicos ou enfermeiros, mas também dos outros profissionais de saúde. Há pouco a senhora secretária também respondeu a algumas questões dos nossos colegas e que já saíram nas notícias e gostaria de aqui ler uma frase. A senhora secretária disse que a nossa orientação é, após a formação dada pela equipa do Hospital União de Pequim, é que pode começar a trabalhar no complexo. Isto significa que todos precisam de ir a Pequim para estar sujeito a internado e depois é que podem voltar para Macau e trabalhar em Macau, ou as equipas podem ser destacadas aqui em Macau e fornecer formação aqui em Macau. Porque essas afirmações sequer vai criar um impacto no setor. E gostaria de ter um esclarecimento por parte da senhora secretária. Senhor deputado Jiang Qinchong, muito obrigado, senhor presidente, senhora secretária. Eu agradeço pelas respostas tão detalhadas. E esta resposta detalhada manifesta realmente o empenho e a dedicação da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura, bem como o domínio dos assuntos da sua pasta. O governo da Raiem, quando presta carinho à cidade, quando cuida da cidade, eu acho que devem ser divulgados para que a população perceba o que é que a Secretaria tem vindo a fazer. E a salvaguarda do património mundial em Macau, de forma precisa, deve ser insistida. E só assim é que nós podemos ter um novo ponto de desenvolvimento do turismo e da cultura. E, ao mesmo tempo, é que podemos materializar todos os projetos de desenvolvimento. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado José Coutinho. Muito obrigada pela resposta. Gostaria de falar ainda sobre as carreiras gerais e carreiras especiais. As carreiras especiais quer dizer os trabalhos, os conteúdos funcionais são especiais, por isso tem de ter um salário, remunerações mais alto. Por exemplo, os enfermeiros, depois da aposentação, eles podem chegar até 735, só que os técnicos superiores, os técnicos superior podem alcançar até 335, enquanto os enfermeiros não têm uma remuneração tão alta. Gostaria também de falar sobre o arrendamento do espaço desportivo e cultural. Os espaços do governo e espaços privados têm um tratamento diferente, porque enquanto arrendar os espaços, aluguer os espaços do governo, o pedido pode ser autorizado com brevidade. Mas algumas atividades, por exemplo, as contagens crescentes, o governo pode controlar o número de participantes. Enquanto isso, podem continuar a realizar este tipo de atividades. A realização destas atividades também é dar carinho e atenção aos setores culturais. Muitos deles são freelance. Se o governo não permite a realização das atividades, elas não têm tanto espaço de sobrevivência. Obrigado. Tem a palavra o governo. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar o senhor Avislot para responder às questões do senhor deputado Pereira Coutinho. Muito obrigado. Em relação à carreira dos profissionais da saúde, nós temos médicos generalistas e médicos especialistas, assim como os enfermeiros. De acordo com as carreiras, claro que para os médicos especialistas, em princípio, devem ser mais bem remunerados do que os médicos generalistas. Isto tem a ver com a estrutura dos
quadros qualificados. E depois, em relação aos cursos de MT, depois de finalizar o curso, têm de candidatar-se a concursos para os postos definidos. Agora, com a epidemia, nós temos trabalho provisório para que esses médicos possam vir aderir à nossa equipa de combate à epidemia. Relativamente aos médicos que podem participar nos trabalhos regulares de teste de ácido nucleico, eu penso que é uma muito boa oportunidade e oportunidade preciosa para poderem aderir a estes projetos de causa pública e também será benéfico para o seu portfólio. Por outro lado, quanto aos médicos no setor público, para os especialistas podem ou não ter um tratamento diferente, mas é difícil porque é um setor público e, portanto, nós podemos ter que ver que é um valor diferente ou um valor de mercado diferente do mercado privado. E durante a epidemia, nós temos que ter uma consideração sobre a importância em diferentes cenários. Vou continuar a responder ao Sr. Deputado Pereira Coutinho quanto à diminuição das receitas no setor cultural. Na realidade, o impacto da pandemia é grande para o setor cultural. E o Sr. Deputado Lam Yuto também colocou as mesmas questões. Nós vamos rever um presente mecanismo se nós podemos ou não, de uma forma mais rigorosa, de deixar os residentes a participar em diferentes atividades culturais. Se temos um consenso do setor, gostaríamos também de emitir essas instruções, porque não estou com vontade de emitir medidas tão rigorosas, porque depois as pessoas vão achar que estamos a discriminar as pessoas, porque é necessário ter vacinas e depois o teste ácido nucleico para entrar no recinto. Na realidade, os nossos colegas têm esta preocupação, mas se todos já têm um consenso, concordaram com essas medidas, então podemos estudar a possibilidade de emitir essas instruções ou dessas medidas rigorosas. E o senhor deputado Lamlonwai também falou dos cigarros eletrônicos. Sim, por que temos esta pressa para acelerar a legislação de importação dos cigarros eletrônicos? Porque realmente tem um grande dano, ou seja, pode ter substâncias ilegais ou adicionar outras substâncias como droga. Por isso, pode ter um maior impacto do que os cigarros tradicionais. Daí estamos a fazer legislação para proibir a entrada desses cigarros eletrônicos. Agora, o Hospital da União de Pequim, sequer temos um mau entendimento. Na realidade, na primeira fase, com os médicos, ainda não temos o funcionamento do complexo, não é? Por isso, não temos instituições para fazer a formação dos médicos. Mas após a exploração do complexo das ilhas, eu acho que nós conseguimos já fazer o estágio ou fazer a formação em Macau, ou seja, no complexo das ilhas. Há pouco, o que referi sobre enviar médicos a Pequim é só o primeiro grupo. E agora gostaria de convidar o Sr. Diretor Low para falar da área educativa. Obrigado, Sr. Secretária. Obrigado, Sr. Deputado. Em relação à pergunta do Sr. Pereira Coutinho, com as bolsas de estudo para determinar disciplinas, de acordo com as bolsas disponíveis pela DESES, há diversos modelos, nomeadamente alguns dependem das notas obtidas pelos estudantes, porque nós temos ainda verificar a procura futuro da Macau, é que vamos estabelecer essas bolsas especiais. Em relação à questão de português, compreendemos que pode ter diferente sotaque para diferentes línguas. Por exemplo, temos 7 países de língua portuguesa. Cada país pode ter diferente sotaque. Do Brasil, da África ou de Portugal, podem ter sotaques diferentes que eu percebo. Como o inglês também tem diferentes inglês. Por exemplo, Austrália, os Estados Unidos pode também ter sotaques diferentes.
Por isso, para os exames internacionais sobre a língua inglesa, também introduziram diferentes contextos para que adaptarem a diferentes sotaques. Português é o 6º ou 7º língua mais falada mundialmente e os nossos estudantes, quando aprender o português, precisam de compreender diferentes sotaques e diferentes contextos. Senhor Presidente, ainda resta uma questão colocada pelo Sr. Deputado Pereira Coutinho sobre o futebol. Na realidade, temos também competições de futebol, temos escolas de futebol. Esperamos que, após a pandemia, nós possamos continuar a promover atividades de grande escala a ser realizadas aqui em Macau. E o Sr. Deputado Lam Loan Wai colocou também uma questão que tem a ver com o serviço de voluntariado, prestar serviço durante os Jogos Nacionais. Na realidade, o Instituto de Desporto também está a organizar os voluntários. Com certeza, vamos ter voluntários para essas atividades desta envergadura. Vamos também coordenar com as instituições de ensino superior, as escolas secundárias, as associações cívicas. Eu acho que muitos estudantes, muitos alunos gostariam de aderir ao nosso plano de voluntariado e de participar nesses eventos tão grandes. Nós vamos criar uma comissão para coordenar o trabalho. Senhor Presidente, eu acho que as questões apresentadas já são basicamente respondidas. Não sei se tem ou não falta de resposta. Salário dos internados. Muito obrigado, Senhor Presidente. Gostaria de fazer uma chega. Pois, relativamente à remuneração, eu penso que não perguntou da remuneração vencimento, mas sim as horas extras. Todos os trabalhadores, quando prestam um trabalho extraordinário, temos um processo de confirmação e só depois é que são abonados os pagamentos de hora extra. Então, normalmente, este processo demora 1 ou 2 meses. O Sr. José Pereira Coutinho também falou das situações de atraso nos procedimentos. Nós vamos também rever todos os mecanismos da nossa pasta para detectar esses problemas. Vamos continuar a optimizar os nossos procedimentos e as nossas formalidades. Nesses 1 a 2 anos, temos também dedicado ao melhoramento dos nossos serviços. Senhor Presidente, as minhas respostas ficam por aqui. Gostaria de agradecer a todos os deputados pelos vossos apoios e espero que no futuro possam dar-nos mais opiniões valiosas para que nós possamos optimizar o nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigado. O debate das linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2022 na área dos assuntos sociais e cultura, a senhora secretária Elsie Aoyang já respondeu praticamente a todas as perguntas. Mais uma vez, em nome da Assembleia, agradeço a presença da senhora secretária e dos seus colaboradores, bem como a equipa do SAF na prestação deste serviço de interpretação. Declaro encerrada a sessão.